Olá pessoal, sou o técnico agrícola Vitor Hugo Baratieri, consultor em mecanização agrícola e mais conhecido como Professor Barata. Você sabia que a Psim apresenta no mercado um produto chamado descompactador? Esses equipamentos atuam na profundidade de até 55 centímetros, atuando como subsolador ou escarificador, dependendo do manejo de preparo do solo. Então pessoal, venha com a gente, vamos conhecer essa nova tecnologia de preparo do solo dos equipamentos Psim. Olá pessoal, iniciamos então aqui mais um trabalho de entrega técnica dos equipamentos Psim. Hoje o nosso bate-papo é sobre os descompactadores, que são equipamentos então utilizados para descompactação do solo, com características nesse caso aqui do descompactador Psim de pouco revolvimento da palha sobre o solo. Vamos trazer aqui algumas informações então sobre a operação, as regulagens e manutenção do descompactador da Psim. O técnico de campo, quando inicia uma entrega técnica, uma das primeiras coisas a serem observadas é para quem vai ser realizada a entrega técnica. Então é importante nesse momento que o técnico convide aquelas pessoas que vão acompanhar a operação desse equipamento, né, durante a sua vida útil, durante o trabalho no campo. Então o proprietário da máquina, o operador, o gestor da propriedade ou algum outro técnico que seja da propriedade e que vai acompanhar o serviço do equipamento. Então essa é uma das primeiras coisas. Então feita a apresentação do técnico, né, ele se apresentou e a partir daí ele convida as pessoas que vão participar da entrega técnica. Nesse momento, com esse povo reunido na volta da máquina, um ponto inicial qual é? É sempre lembrar as pessoas que vão fazer assim a gestão dessa máquina, como a gente disse, como operador ou como acompanhar o processo, que eles tenham uma noção de que junto com a máquina sempre vem uma ferramenta. O manual de instrução a gente considera como uma ferramenta de trabalho, porque aqui vão estar informações básicas de uso do equipamento. Então, montagem, acoplamento, regulagens, manutenção, né, regra de segurança, todas aquelas questões importantes durante a operação da máquina estão contidas no manual de instrução. E aí é importante que o técnico de campo repasse isso ao pessoal que vai acompanhar a entrega técnica. E cabe lembrar aqui também, para fazer essa pequena introdução dessa entrega técnica do descompactador, que esse é um equipamento que tem uma demanda muito grande de potência, né, em relação a outros equipamentos, claro, né? Então assim, o que é importante lembrar aqui também? Que o equipamento, o trator que vai tracionar esse equipamento aqui, tem que estar preparado para isso. Então antes de qualquer coisa é interessante também que haja entre o técnico e essas pessoas que vão fazer a gestão da máquina, que entendam esse processo de necessidade de tração, de potência, de peso, lastro no trator. Então uma das primeiras coisas é observar se o conjunto trator e implemento estão equilibrados, né? Então o que a gente chama de equilíbrio operacional. Então antes de qualquer coisa, de se iniciar qualquer processo de entender o equipamento, de entender suas regulagens, a gente deve sempre entender esse processo dessa relação que deve existir entre o trator e o implemento. Então uma das primeiras coisas que a gente vai observar, né, nesse processo da entrega técnica é com relação ao acoplamento do equipamento ao trator. Então como qualquer outro tipo de equipamento, basicamente se tem, no caso aqui, como se usa um controle remoto, se usa hidráulico do trator para fazer o acionamento do implemento, a gente tem duas regulagens que se dividem na regulagem da barra de tração e na regulagem do sistema de controle remoto do trator, né, da parte hidráulica. Com relação à barra de tração, que é a primeira acoplagem que a gente deve fazer, é importante observar, mais uma vez, né, a questão do nivelamento. Então neste caso aqui a gente vai observar que a gente tem duas opções bem interessantes, que é a possibilidade de regular a altura da barra, então a barra tem regulagem de altura e o equipamento tem regulagem também de altura nessa furação. Por ser um implemento pesado, a transferência de peso do implemento para o trator ela vai ter a sua maior eficiência se esse nivelamento estiver correto. Atrelado a isso aqui, nós não podemos esquecer que aqui nós vamos ter um terceiro ponto, né, um sistema de terceiro ponto, aonde eu vou auxiliar nesse nivelamento. Então, feito o acoplamento na barra, através desse fuso aqui, desse terceiro ponto, nós vamos também nivelar, porque esse fuso está preso ao equipamento, ao chassi do equipamento e na parte dianteira da barra. Então, eu acionando esse fuso aqui, eu vou fazer com que eu consiga então melhorar esse nivelamento de serviço.
Então acoplou a barra, ajustou aqui a parte do fuso para melhorar o nivelamento. Feito o acoplamento da barra, é importante se observar a questão das correntes de segurança. Então de cada lado da barra você tem uma corrente de segurança que vai acoplada aí, né? Para se caso acontecer de romper o pino da barra aqui, não ocorrer um acidente mais grave aí de desacoplamento do implemento em serviço. Então essa é a função das correntes. Também aqui, pessoal, nessa regulagem do fuso, né, nós vamos ver que ele tem uma função então de regular aqui o nivelamento do equipamento, mas a gente tem uma furação aqui onde eu posso modificar a posição desse fuso, que vai me auxiliar no sentido do acoplamento lá na barra de tração, da altura do cabeçalho do equipamento em relação à barra de tração do trator. Ajustada a altura do equipamento, nós também podemos aqui considerar que essa barra tem regulagem de comprimento. Isso está muito relacionado com os dois aspectos. Primeiro é a facilidade de manobras, barra mais curta, barra mais comprida, e também, né, da transferência de peso do implemento para o equipamento, do implemento para o trator. Então, a barra mais curta, a gente sempre observa que vai haver uma possibilidade de maior transferência de peso da máquina, do implemento para o trator, a barra mais longa, menor transferência. Então, esses ajustes podem ser lá no campo levado em consideração na hora do acoplamento do trator na barra aqui, do acoplamento do implemento na barra de tração. Feito esse acoplamento aí, nós vamos então fazer o acoplamento da parte hidráulica. Então, como a gente disse, esse equipamento aqui tem 2 pistões hidráulicos, que a gente vai ver na sequência, e aí o operador lá no campo então vai fazer o acoplamento da parte hidráulica do trator no conjunto de VCRs, válvulas de controle remoto, aonde através de alavancas lá no painel então, na plataforma do trator, nós vamos fazer o acionamento da parte hidráulica do equipamento. Então, aproveitando que nós estamos falando aqui da questão hidráulica, né, das VCRs, feito o acoplamento da parte hidráulica do equipamento, nós vamos ver que esse conjunto de mangueiras aqui vem até essa caixa divisora de fluxo, porque a gente tem um cilindro de cada lado do rodado, em cada rodado, né, nas laterais do equipamento. Então, esse fluxo de óleo vai vir até essa caixa divisora de fluxo, e aqui nós vamos então distribuir o óleo para os dois lados, para os 2 pistões, que vão servir para o transporte da máquina, levantar o equipamento para o transporte, e vão também, depois a gente vai observar que esses cilindros vão ser os responsáveis pela regulagem de profundidade do equipamento. Então ajustamos, nivelamos o equipamento, né, e estamos acoplados a parte tanto de tração como a parte de controle de fluxo de óleo. Então, pessoal, feito o acoplamento, a gente vai começar então a entender um pouco junto ao cliente, né, como que é o funcionamento da máquina. Então a gente sabe que esse equipamento tem como característica a descompactação do solo. E cabe aqui lembrar que esse tipo de equipamento, na configuração que ele tem, é importante lembrar isso ao operador, que além de fazer a descompactação, ele traz também uma outra consideração que é importante, que é a menor revolvimento de palha. Então a gente poderia dizer assim que esse equipamento ele faz uma junção de um subsolador com um escarificador. Essa basicamente, vamos dizer assim, se a gente fosse fazer um conceito geral dessa máquina, seria isso. Para atender essa tarefa, o que a gente tem? A gente tem um conjunto de disco de corte, que é para cortar a palha, então facilitar a penetração da haste, que vai fazer a descompactação, e depois nós temos na parte traseira o rolo destorroador, que é o que vai ajudar a fazer o nivelamento, né, do trabalho que nós estamos falando. Então, isso é um conjunto. Disco de corte preparou a palha, a haste fez a descompactação, e o rolo destorroador vai fazer o nivelamento do solo. Então nós podemos dividir, como a gente estava falando, né, que esse processo todo de descompactação tem 3 momentos. Primeiro momento, disco de corte. Então nós vamos ter um disco, tá, que vai fazer o corte da palha, aqui na parte, né, na frente da haste. Tá? Ele tem um movimento lateral aqui para facilitar aqui o corte da palha em frente à haste. E esse disco eu tenho também o quê? Uma regulagem de profundidade. Então, conforme, né, a profundidade de trabalho que eu estou fazendo na haste, eu vou regular a profundidade do disco para ele corte a palha adequadamente para aquela profundidade de trabalho que eu estou fazendo. Então, eu tenho uma regulagem aqui, né, nessa barra para me fazer a posição do disco na melhor posição de corte de palha. E esse disco também pode ter um ajuste na mola de pressão aqui. Se eu precisar um pouco mais de pressão ou menos um pouco de pressão para cortar a palha, essas molas superiores aqui no disco é que fazem esse ajuste de pressão da mola para melhorar, no sentido de aprofundar mais o corte ou diminuir um pouco o corte da palha. Isso vai depender do tipo de solo, do volume de palhada, da profundidade que eu estou trabalhando. O segundo componente, então,
deste processo de descompactação, ou aquele que realiza a descompactação, é a haste descompactadora. Essa haste vai trabalhar até aproximadamente de 50 a 55 centímetros de profundidade. Ela tem como características ter uma canaleta aqui feita de um material mais resistente também, para maior durabilidade, certo? E também essa ponteira feita de aço especial para maior durabilidade. Para que a gente tenha uma ideia lá, é interessante colocar para o produtor que a gente gasta aqui nesse serviço de descompactação 1 CV por centímetro de profundidade por haste. Então, se essa haste enterrar 50 centímetros, ela está precisando de 50 CVs de potência para ser tracionado. Multiplicado pelo número de hastes, vai dar a potência teórica de necessidade do trator para tracionar esse equipamento aqui. Então essa é uma ideia também que o técnico de campo tem que dar para o operador, porque normalmente o operador pergunta, qual é a potência necessária. Então, neste caso aqui, como ele faz serviços de subsolagem e escarificação, que são profundidades diferentes, a escarificação até 30 centímetros, a subsolagem até 50, então de 30 para mais, até 50, 55. Então a forma de a gente identificar a potência aqui é por CV por centímetro de profundidade em cada haste. Então é interessante que o técnico sempre oriente isso. Qual é a potência necessária? 1 CV por centímetro de profundidade em cada haste. É importante lembrar aqui também nesse momento que essas hastes aqui, elas podem ter regulagem de espaçamento entre elas. Então o espaçamento aqui ele vai variar aí entre 30 e 60 centímetros entre hastes, depende da necessidade. O que é a necessidade? A compactação do solo, vai influenciar aqui, que nível de compactação que eu tenho, a que profundidade eu quero trabalhar, e também o tipo de solo vai influenciar nessa questão do distanciamento entre hastes. Lembrar também ao operador que na operação de campo vão acontecer momentos de maior esforço de tracionamento. Então o que vai acontecer? Essa haste ela vai desarmar, ela vai subir aqui para que não haja quebra do equipamento. Então, o que acontece? Houve um esforço na ponta da haste, Esse esforço vai ser transferido pela haste aqui até o conjunto de mola superior. Então aqui nós temos o quê? Uma mola helicoidal e uma mola plana. Esse conjunto aqui nos dá a facilidade da operação, porque o que acontece aqui? Na mola helicoidal eu regulo a pressão desse desarme. E a mola plana é a que executa o desarme. Então, quando acontecer um esforço aqui na ponta da haste, que houver uma resistência maior aqui, o que vai acontecer? A haste vai jogar para trás, para aliviar, para não quebrar o sistema, e assim que eu levantar o hidráulico do trator, com o conjunto de ação dessas duas molas, a haste volta à sua posição. Então a grande vantagem desse conjunto de molas, qual que é? Eu não preciso parar o trator e dar ré com o trator para que a haste volte à posição. Só o fato de eu levantar o sistema hidráulico, com o ajuste da pressão dessa mola, e a ação em cima da mola plana, da mola helicoidal em cima da mola plana, eu vou fazer o desarme da haste voltando para a sua posição original, só fazendo o levantamento do sistema hidráulico, o levante do sistema hidráulico. Lá no campo é isso que o operador tem que observar, esse é o funcionamento, por isso esse conjunto. Isso é uma característica muito interessante dos equipamentos Piscin. Porque normalmente a gente precisa o quê? Levantar o equipamento e dar uma ré no trator para desarmar. Nesse caso, com a ação dessas duas molas juntas aqui, eu levantando o sistema hidráulico, a haste já vai se desarmar e volta para a posição normal. Então nós falamos que aqui tem um conjunto que faz essa ação de descompactação de solo, procurando sempre menor movimentação de palha. Então a gente tem o disco de corte, a haste descompactadora, e aqui atrás a gente tem um conjunto de rolo destorrador que tem a função básica de nivelar o serviço que as hastes fizeram. Então cortei a palha, descompactei. Logicamente que a ação dessa haste no solo ela vai fazer levantar um pouco o solo aqui atrás da haste, isso é natural pelo serviço da haste, pela função, a ação da haste no solo, melhor dizendo. O que vai acontecer? Esse rolo está posicionado aqui para que então ele faça o emparelhamento desse solo aqui do lado, para que o meu terreno fique já pronto para a próxima atividade, quer seja o plantio ou outra atividade que vai se fazer, certo? Então essa é a função do rolo destorrador. A próxima etapa da entrega técnica, passada essas considerações sobre as funções dos componentes da máquina, para que se entendesse o processo, de como ocorre o processo de descompactação, então nós passaríamos a comentar com o operador e as pessoas que estão acompanhando a entrega técnica com relação às regulagens de operação. Quais são as regulagens básicas de operação?
E vamos começar pelo básico do básico. Qual é o básico? Distância entre as hastes. Como é que eu vou trabalhar? Esse equipamento tem uma característica diferenciada do mercado, que é a possibilidade da modularidade. Então, se a gente for observar a configuração que está aqui nesse equipamento agora, nós temos um equipamento de 5 hastes centrais e nas laterais foram colocadas mais uma haste para cada lado. Então, a gente tem o acréscimo de um conjunto lateral, né, para aumentar mais uma haste. E aí, isso que nós chamamos de modularidade. Nesse caso, a configuração, só para fazer um lembrete, esse equipamento aqui ele pode ser usado lá no hidráulico do trator. E ele teria o conjunto de 5 hastes máximo. Quando eu passo a trabalhar com 7 hastes, 9 hastes e 11 hastes, que é a questão da modularidade, que eu posso botando módulos aqui e aumentando o número de hastes que vão trabalhar, eu passo a usar então na barra de tração, porque então o esforço é maior e aí melhora a capacidade de tração do trator, menor esforço sobre o sistema hidráulico. Então essa é a questão da modularidade. Se um cliente, por exemplo, precisar trocar o trator de um trator de mais potência, para um trator de mais potência, ele não precisaria vender o equipamento, ele poderia acrescer módulos aqui, então 7, 9 e 11 hastes, essa é a finalidade da modularidade. Então isso é que é o interessante desse equipamento. Outro aspecto importante aqui é que eu posso modificar a distância de uma haste para outra, dessa haste para essa haste aqui, com uma variação entre 30 e 60 centímetros. Então, dependendo do tipo de solo, dependendo da profundidade que eu quero trabalhar, eu posso distanciar essas hastes uma das outras entre 30 e 60 centímetros para fazer a adequação do serviço que eu tenho que fazer lá no campo. Então, esse é um dos primeiros ajustes que o técnico vai ajudar o operador a entender e a fazer, dependendo da necessidade que ele tem. Logicamente que essa distância entre as hastes, o processo inicial seria ir lá na lavoura, lá no solo, e ver qual é principalmente a compactação que ele tem. A partir dessa compactação e do tipo de solo que ele tem, é que ele vai definir então a distância entre as hastes e a profundidade de trabalho. Então, reforçando, pessoal, essa ação aqui do equipamento, basicamente aqui nós temos 3 regulagens que vão influenciar no trabalho de campo. Então, a primeira delas é a regulagem do disco de corte. Então, eu tenho uma regulagem de profundidade, dependendo da minha necessidade de maior ou menor corte, e regulagem de pressão da mola, dependendo da necessidade de dar uma pressão maior ou menor no disco para que ele corte mais ou menos a palha. Então, continuando com as regulagens de campo, aquelas regulagens que o técnico vai passar para o operador, que ele vai fazer enquanto ele estiver acompanhando a máquina funcionando, é a regulagem de ajuste da mola helicoidal que vai atuar sobre a mola plana. Esse conjunto aqui faz então o desarme da haste no momento em que ela sofre um esforço a maior lá em serviço. Então, a gente orienta sempre que lá no campo, acoplado ao implemento ao trator, se faça uma ida ao campo, para começar o funcionamento, e aí a gente vai sentir lá no campo se a haste está desarmando com maior frequência ou menos frequência. Então, dependendo do tipo de solo, da condição de solo e outros fatores, como palhada, umidade de solo, o esforço aqui na haste vai ser maior ou menor. E o técnico pode auxiliar e orientar o operador para que ele regule então essa ação de desarme através da pressão dessa mola. Então, atrás do trator, caminhando atrás do implemento e vai verificando como é que está o desarme, eu vou ajustar aqui com mais pressão ou menos pressão, para o desarme dar com mais frequência ou menos frequência. Então, essa é a função do ajuste da mola helicoidal que trabalha sobre a mola plana para fazer o desarme da haste sulcadora. Mais uma regulagem da parte operacional da máquina, nós falamos da função do rolo destorrador. Então, esse rolo também tem uma regulagem para que ele acompanhe o trabalho da haste. Porque ele pode também servir como um calço. Se a gente não regular o rolo adequadamente lá em serviço no campo, ele pode calçar o equipamento e não deixar que a haste aprofunde na profundidade que eu estou querendo trabalhar. Por isso que esse rolo descompactador tem essa furação de regulagem, conforme a minha necessidade de profundidade. Eu vou regulando a posição aqui para que o rolo faça o destorroamento sem calçar o equipamento. E também tem a regulagem de pressão da mola. Se eu precisar fazer com que o rolo permaneça mais no solo, com mais pressão sobre o solo, eu posso fazer uma regulagem nessa mola que vai atuar sobre essa haste de suporte aqui dos rolos destorradores. Então, pessoal, concluindo as regulagens de campo, reforçando, nós falamos da regulagem disco de corte, haste e rolo destorrador. E vamos concluir essas regulagens aí falando sobre o ajuste de profundidade. Certo? Então, depois de feita toda a preparação da máquina, toda essa regulagem traseira aí dela,
de modularidade, espaçamento, profundidade, destorroador, disco de corte, nós vamos definir a profundidade de trabalho. Nesse caso aqui, a profundidade de trabalho, esse é um equipamento acionado por um sistema hidráulico do trator, né? Então eu vou colocar calços aqui no pistão que vão me determinar qual é a profundidade de trabalho que eu quero estar, certo? Então a colocação desses calços é que vai me definir a posição do rodado, e a posição do rodado é que vai me definir, então, vai me indicar qual é a profundidade de trabalho. Sempre observando que essa regulagem também aqui, a colocação de calços, ela deve ser igual nos dois lados, né? Para que o equipamento tenha profundidade parelha em todas as hastes, porque a gente viu que as hastes são todas alinhadas, certo? Então o número de calços colocado deve ser igual dos dois lados, para ter profundidade constante em toda a largura de trabalho da máquina. Se caso o operador se atrapalhar aqui e botar calços diferentes, um lado da máquina vai trabalhar com uma profundidade, outro lado da máquina vai trabalhar com outra profundidade. E esse equipamento, para ter efeito legal lá no solo de trabalho, ele deve ser nivelado no sentido longitudinal do comprimento da máquina e no sentido transversal em relação ao eixo do trator. Então essa regulagem a gente faz nos calços aqui do pistão hidráulico. Concluídos os trabalhos de conhecimento do equipamento e as regulagens básicas que devem ser feitas em campo, também é importante que o técnico fale sobre a manutenção do equipamento. Então, um dos pontos importantes é a lubrificação dos pinos graxeiros. Então, como exemplo aqui, a gente pode ver que aqui no pistão, nos mancais aqui do pistão, aqui, né, nas buchas de acoplamento aqui do pistão, nós temos pinos graxeiros. E assim na máquina tem vários locais onde é que eu vou ter pinos de lubrificação. Reforçando, sempre pegar o manual de instrução e levar o operador para que ele reconheça e identifique aonde estão os pinos graxeiros. Normalmente aqui deve-se fazer o quê? Lubrificação a cada 8, 10 horas de trabalho e sempre observando graxa número 2. Outro item importante de manutenção é conferir com o operador a situação de óleo que a gente tem na caixa do trator, porque a gente está usando aqui o óleo lá da caixa do trator para fazer acionar todo o conjunto hidráulico, que são os dois pistões aqui do rodado e que me determinam a profundidade de trabalho. Então é importante que o operador observe junto com o técnico, né, o nível de óleo, se está tudo correto lá, que vai se ter um fluxo suficiente para fazer o sistema hidráulico do equipamento funcionar adequadamente, regulando profundidade de trabalho e também depois na necessidade de levantar o equipamento para fazer o transporte. Mais um item de manutenção muito importante aqui também é a questão da pressão dos pneus. Sempre reforçando, né, que lá no manual de instrução você tem uma tabela que indica a pressão dos pneus e essa tabela está baseada no tamanho, na configuração do pneu e na carga que ele vai sofrer quando em trabalho. Então é importante observar no manual, porque não dá para fazer isso visualmente, simplesmente, né? O ideal é que se observe no manual de instrução qual é a pressão mais indicada para esse tipo de equipamento, para esse tipo de esforço que esse pneu vai ter. Então lá no manual tem uma tabela de orientação para a pressão correta de trabalho. Importante também, na pré-entrega, né, na entrega técnica e durante a operação do equipamento, que a gente faça periodicamente o reaperto de porcas e parafusos. Então é muito importante que o operador constantemente, em especial quando a máquina está em operação, que nas suas paradas, para fazer manutenção, uma das coisas que observe é o reaperto geral de porcas e parafusos, para que não aconteça um acidente, não quebre um equipamento por uma folga ou pela perca de um componente da máquina, né? Então o reaperto é importante que se faça de forma periódica, visual, né? Essa atividade de manutenção. Outro item importante da manutenção e que é um diferencial dos equipamentos descompactadores PSIM é a caneleira, essa parte da frente da haste. Isso é feito de um material específico para maior resistência, assim como a ponteira também feito de material específico para maior resistência. Mas o importante é lembrar que o técnico ao operador, essa caneleira pode ser investida. Então, a inversão da caneleira é importante porque ela vai ter um desgaste em serviço, né? Então, a parte de baixo vai desgastar mais. Então, a inversão dessa caneleira ela vai trazer o quê? Mais vida útil, mais horas de trabalho, mais eficiência, menor custo de manutenção. Concluída toda essa parte, vamos dizer assim, operacional, né, que o técnico sempre oriente ao operador, algumas informações com relação aos cuidados gerais com a máquina. E a gente sempre divide isso em antes do trabalho, durante o trabalho e depois do trabalho. Então, antes do trabalho, o que é importante? É fazer uma conferência geral de lubrificação, de reaperto, se a distância entre as hastes está aquela que realmente, no momento que eu quero trabalhar, se é essa a minha situação, se a minha regulagem de profundidade está correta, né? Então são coisas a verificar antes de se iniciar a operação, para não chegar lá no campo depois e ter um problema porque o cara esqueceu lá no galpão de fazer uma verificação antecipada. Então esses são os cuidados
o antes. Tipo o óleo, se está vindo, está tudo tranquilo, se o trator tem o óleo tranquilo, se está tudo funcionando no controle remoto, nas válvulas do VCR, as alavancas do comando hidráulico, está tudo legal, funcionando. Então isso se faz antecipadamente, é o antes da operação. Durante a operação, o operador deve constantemente observar o quê? É a necessidade de reaperto, de lubrificação, se está tudo funcionando corretamente, se o desarme está acontecendo como ele quer, se a mola está ajustada certinho, se a profundidade de trabalho está adequada, e são cuidados que ele vai ter durante a operação. Sempre observando que aí entra também a questão segurança. Qual é a melhor velocidade de trabalho, qual é a melhor rotação de trabalho do motor, né? São considerações que ele deve fazer durante a operação, certo? Para criar um padrão de trabalho durante a operação. E no final do serviço, que a gente chama de manutenções pós-operação, ou depois da atividade, né? O que deveria ser feito? Lavagem geral do equipamento, lubrificação geral e preferencialmente, pessoal, guardar sempre o equipamento em local protegido. Concluindo também essa parte aqui de pontos importantes da entrega técnica, nós queríamos lembrar também ao técnico, ao operador, sempre observar aqueles detalhes em relação à segurança de uso do equipamento. Então, primeiro aspecto, o manual de instrução sempre tem uma relação, né? Algumas páginas onde fala sobre alguns cuidados que se deve ter durante a utilização do equipamento, quer seja na manutenção, quer seja na operação do equipamento. Então, assim, durante o acoplamento é importante se observar os cuidados de segurança, né? Fazer o acoplamento corretamente, com correntes colocadas corretamente, né? O anexar as mangueiras do controle remoto. Isso se tem que ter cuidado, né? Porque a parte hidráulica, por exemplo, sempre temos óleos com pressão ali. Então, na hora de mexer com isso aqui, sempre ter cuidado na hora do funcionamento. Na hora das regulagens, sempre cuidar também para que a máquina esteja, né, no solo, para que não haja algum acidente aí na hora da regulagem de algum componente aqui que seja importante fazer. Então, sempre cuidar nesse aspecto, na hora das regulagens, o cuidado com a segurança. E na hora da operação, os cuidados básicos, principalmente são o quê? A questão da velocidade de trabalho, né? Esse é o principal cuidado de operação da máquina. Então buscamos aqui trazer informações para o técnico e aos operadores de campo, para que eles consigam ter uma entrega técnica padrão PSIM e, consequentemente, maior eficiência, maior uso do equipamento lá na propriedade rural. Feito todas essas considerações, a parte final é falar um pouco sobre a questão dos relatórios de entrega técnica. Então aí é fundamental que o técnico, nesse momento, faça no relatório o maior número possível de anotações, de considerações sobre o equipamento, sobre o momento da entrega técnica, né? Então, o tipo de trator que vai ser anexado, ser acoplado ao trator, que tipo de solo ele vai trabalhar, se tem alguma cobertura vegetal que ele vai iniciar o trabalho, né? Para que tenha-se o início da vida útil do equipamento. Então, o relatório de entrega técnica é para isso também, para dar aquelas primeiras informações das atividades do equipamento. E mais ainda, outro fato importante aqui, é que o técnico, junto com o proprietário da máquina, identifique modelo, ano de fabricação e número de série. Então, os equipamentos sempre tem uma plaquinha que vai me trazer essas informações. A gente sempre orienta o técnico que busque junto ao proprietário que ele faça essas anotações ou numa folha de papel lá na propriedade, né? Ou no próprio manual de instruções, para que isso aqui não se perca, porque pode acontecer um acidente, danificar, perder essa placa. E, na verdade, esses números aqui, esses dados aqui, são a vida útil do equipamento. Se, por exemplo, o proprietário precisar adquirir algum componente da máquina, ele vai precisar desses dados aqui para facilitar o histórico da máquina e facilitar também, ou na concessionária, na revenda ou na própria fábrica, a adquirir ou buscar algum componente da máquina. Então, com o número de série, por exemplo, fica mais fácil, né? Sempre lembrando, né, que toda vez que precisar dessa informação, busque o representante ou a concessionária da PSIM, ou, se não, o departamento técnico na fábrica da PSIM para alguma orientação que seja necessária. Nesse relatório também é possível você colocar fotos, por exemplo, do momento da entrega técnica, algum detalhe interessante dessa ação, você pode colocar nesse relatório. Então, o relatório de entrega técnica é fundamental para o início da vida útil do equipamento. Concluímos aqui as orientações para executar uma entrega técnica padrão PSIM dos descompactadores acoplados à barra de tração. Esperamos ter contribuído para que lá no campo o técnico e o operador consigam aproveitar essas informações para que o equipamento tenha a maior eficiência possível, maior durabilidade possível. Ok, pessoal? Muito obrigado.